Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elvio Sampaio, professor de matemática, e a aula de hoje é para alunos do terceiro ano, uma aula sobre polinômios, ok? Antes da gente se aprofundar no assunto polinômios, a gente vai entender o que é um polinômio, ok? Então, a gente denomina função polinomial ou polinômio, certo? Na variável x, pode ser em outras variáveis. A gente está trabalhando aqui com polinômios na variável x. Então, polinômio na variável x, toda a expressão p de x que está sobre a forma p de x igual a n x elevado a n mais a n menos 1 x elevado a n menos 1 mais. E assim continua, esses três pontinhos continua, está diminuindo o índice que acompanha o a aqui e diminuindo o expoente da variável. Vai diminuindo até a 2x elevado a 2, a 1x elevado a 1, que a gente não coloca, mais a 0. Tá certo? Então toda a expressão nesse formato aqui, ela é chamada de polinômio ou função polinomial. Tá certo? Uma coisa muito importante que eu não coloquei antes no enunciado, que quando a gente fala em função, a gente tem que dizer aonde ela está definida. Se é uma função que ela é dos números reais no conjunto dos números reais, se é uma função que parte dos números complexos e chega nos números complexos, tá certo? E o que acontece? Como eu não falei nada sobre números complexos ainda, né? Geralmente os livros eles trazem o assunto de números complexos antes e eu estou falando agora sobre polinômios. Então você pode considerar essa função aqui, se você já viu números complexos, como uma função que pega um número real, um x aqui, no conjunto dos números complexos, certo? Pega um x lá no conjunto dos números complexos e leva em um número, a resposta é um número complexo, tá certo? Se você não viu nada ainda sobre números complexos, então essa função aqui, nessas funções que nós vamos trabalhar, são de números reais em números reais. Esse x aqui não vai ser um número complexo, ele vai ser um número real e a resposta do polinômio vai ser um número real também. Tá certo? Então a gente vai ter o quê? A gente vai trabalhar com P de R em R, de números reais e números reais. Certo? Se você já viu sobre números complexos, não vai alterar nada, você só vai ter esse entendimento que parte dos números complexos e chega nos números complexos, tá certo? Cada termozinho, cada númerozinho, AN-1, A2 até A1, certo? Eles são chamados de coeficientes e são, para nós, números reais, certo? Que ficam na frente de cada variável, ok? Se você já viu alguma coisa sobre números complexos, eles podem ser números complexos também, ok? E A0, A1x, A2x elevado a 2, AN-1x elevado a n-1 e ANx elevado a n, tá certo? Aqui são pontinhos, então significa que são todos os termos que estão aqui no meio. Eles são chamados de termos do polinômio, tá certo? Então cada pedacinho aqui é chamado de termo. Só esses A1, AN-1 são chamados coeficientes e quando a gente junta os dois aqui, eles são os termos, né? Ou monômios do polinômio, né? A gente geralmente costuma chamar de termos, tá certo? N é um número inteiro positivo ou nulo. Isso é muito importante, que o polinômio ele é definido desse formato aqui, com esses expoentes da variável x aqui como sendo números inteiros, positivos ou nulo. Então, se aqui porventura aparecer um número negativo, menos 2, menos 1, a expressão ela não é considerada um polinômio, tá certo? Pra gente não é considerado polinômio. Se aqui aparecer uma fração, tá certo? Então, x elevado a meio, não vai ser polinômio, tá certo? Vai ser polinômio quando? Se os números aqui forem inteiros ou nulo, né? Ou for o zero, tá certo? O maior expoente dx, tá certo? O maior expoente dx com coeficiente não nulo, tá certo? Não pode ser o coeficiente, não pode ser zero, é o grau da expressão, tá certo? Então aqui você tem um polinômio e o grau do polinômio ele vai ser determinado pelo
o expoente, o maior valor, né, de um n aqui desses termos do polinômio. Então, por exemplo, se aqui fosse x elevado a 3 e os outros valores aqui, para os outros termos, outros expoentes, forem menores que 3, 2, 1, 0, então o termo dominante, né, que determina o grau aí do polinômio seria o 3, tá certo? Então, o grau do polinômio ele vai ser determinado por esse n aqui. Quando você procurar aqui nos termos o que tiver o maior valor para n aqui, vai ser o grau do seu polinômio, ok? Então pronto, essa é a ideia principal do que é um polinômio, tá certo? Professor, se numa questão perguntando, por exemplo, se é polinômio e tiver uma raiz na variável x, raiz significa o quê? Raiz significa expoente fracionário, então você já sabe que não é polinômio. Se for negativo, não é polinômio. Se esse n, algum desses termos aqui aparecer, for fração, também não é. Todos os n's têm que ser números inteiros, 1, 2, 3, 4, positivos, tá certo? Ou 0, ok? Esses coeficientes aqui, sim, o último aqui, né? Esse termozinho aqui, sozinho, que não apresenta nenhuma variável x, ele é chamado de termo independente, tá certo? Ele não vai depender do valor de x aí, tá certo? Ele é o único que não depende do valor de x, né? Então ele é chamado de termo independente, certo? Se todos esses coeficientes, a n-1, a2, a1, até o a0, todos eles forem iguais a 0, o polinômio ele recebe o nome específico, recebe o nome especial. Ele é chamado de polinômio identicamente nulo, certo? Então o que significa esse polinômio identicamente nulo? É que é um polinômio que é igual a 0 para qualquer valor que você colocar. Se você colocar que x igual a 1, né? Substituir na expressão, calcular, né? Se for o polinômio identicamente nulo, ele sempre vai dar 0, independente do valor que eu coloco para x. Se não for um polinômio identicamente nulo, vai dar um valor aí diferente de 0, tá certo? Dependendo de como aparecer a expressão. Mas se o polinômio for identicamente nulo, com todos esses ANs aqui iguais a 0, então não importa qual valor de x você coloca, sempre vai dar 0, ok? Então pronto, essas foram as observações a respeito de um polinômio, o que é um polinômio, como é que a gente constrói, né? E a gente vai agora para valor numérico de um polinômio, que nada mais é que você atribuir valores aqui para x para calcular o valor da expressão, valor numérico da expressão, tá certo? Então, essa foi a ideia do que é um polinômio, tá certo? Que não pode aparecer, né, aqui nesses termos. Se aparecer, por exemplo, um expoente negativo, não é polinômio, tá certo? Então, vamos a valor numérico de um polinômio. Bom, pessoal, vamos lá, vamos ao exemplo. Então, a gente tem um polinômio aqui, 6x à quarta mais 2x à terceira mais x ao quadrado menos 7x mais 9, e a gente tem que determinar o grau do polinômio, os coeficientes, os termos, o termo independente, o coeficiente dominante, que eu vou dizer o que é bem simples, e calcular o P de 1, que eu também a gente já vai fazer direto, como uma coisa simples, né? Eu já vou fazer direto aqui com vocês. Então, grau do polinômio. A gente geralmente, para determinar o grau do polinômio, a gente usa essa notação assim, GRP. Polinômio, nosso polinômio aqui está definido dessa forma, P de x. Então, GRP significa o grau de P. E a gente coloca 4, certo? Ele é um polinômio do quarto grau. Então, você pode escrever assim, um polinômio do quarto grau ou GRP, o grau do polinômio P é 4, certo? Lembrando, grau, como é que a gente determina o grau? É o maior expoente das variáveis que aparece aqui, ó. É um polinômio não nulo, certo? Você tem aqui expoente 4, 3, 2, 1. O maior é o 4, então o grau do polinômio vai ser 4. Os coeficientes são os termos que aparecem aqui, ó, na frente das variáveis. Então os coeficientes são o 6, o 2, aqui quando não tem nada, o 1, o menos 7 e o 9, tá certo? Os termos
Cada pedacinho desse é um termo. Então, 6x4 é um termo, 2x3 é um termo, x elevado a 2 é um termo, menos 7x é um termo e 9 é outro termo. O termo independente, o que é? É o termo que não apresenta a variável, no nosso caso, variável x, né? Está na variável x. Então, o termo independente é o 9. O coeficiente dominante. Coeficiente dominante é o coeficiente que está ali acompanhado da variável de maior grau, de maior expoente, tá certo? Então, você vai ver a variável que tem um maior expoente, certo? Que vai determinar o grau do polinômio. Essa variável ela vai ter um coeficiente junto a ela. Então, o coeficiente que acompanha a variável com maior expoente é o coeficiente dominante. Então, o coeficiente dominante para a gente é o 6, tá certo? Em alguns livros nem fala, tá certo? Se você ver alguma questão perguntando sobre o coeficiente dominante, é o coeficiente que está junto ali da variável de maior expoente. E P de 1 é você substituir o quê? É você substituir aonde tiver o x por 1. Então, vai ficar 6 vezes 1 elevado a 4, mais 2 vezes 1 elevado a 3, menos 7 vezes 1, mais 9, tá certo? Quando você calcular isso daqui vai ser 1 elevado a 4 é 1, então vai ficar 6 mais 1 elevado a 3 é 1, então vai ficar 2, menos 7 mais 9. Aqui vai dar 8. 8 menos 7 vai dar 1. 1 mais 9 vai dar 10. Tá certo? Então, esse é o valor numérico da expressão, né? No x igual a 1. Quando você calcular o x igual a 1, você tem o valor numérico do polinômio. Valor numérico para x igual a 1. Certo? Se, por exemplo, eu colocasse aqui um valor, né? E esse valor, quando eu calculasse o valor, desse como resposta o zero, esse x, esse valor que a gente colocou aqui, ele recebe um nome específico. Ele recebe o nome de raiz do polinômio. Então, o que é uma raiz do polinômio? Raiz do polinômio é o número que a gente coloca aqui, que quando a gente calcular, né, o valor numérico, a gente vai ter como resposta zero. Então, raiz do polinômio é o número que a gente coloca aqui, que torna a expressão igual a zero. Tá certo? Bom, pessoal, vamos ao segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, nós temos que fazer a mesma coisa. O polinômio é esse. P de x igual a 2x à quinta mais x à quarta menos 2x ao quadrado menos x. Então, a primeira coisa, para determinar o grau do polinômio. Quem é o grau do polinômio? O grau do polinômio, você precisa identificar aqui o termo que tem a variável com maior expoente. O termo que tem a variável com maior expoente é esse. O expoente dela é o 5, então o polinômio é de quinto grau. Ok? Os coeficientes vão ser 2 para o primeiro termo, 1 para o segundo termo, menos 2 para o terceiro termo e menos 1 para o quarto termo. Os termos, só copiar do jeito que aparece ali, certo? Sem os sinais de mais que aparecem ali. Então, x à quarta, menos 2x ao quadrado, menos x. Ok? Termo independente. Quando não aparece, significa que ele é zero. Tá certo? Não tem nada ali, significa que ele é zero. Então, o termo independente aqui é zero. Coeficiente dominante. Variável com maior expoente, coeficiente que está na frente dessa variável. Então, coeficiente dominante é o 2. Ok? E a gente calcular aqui o P de menos meio. Então, aonde tiver x ali, a gente vai substituir por quê? Por menos 1 sobre 2. Ok? Aonde tiver x ali, a gente vai substituir por menos 1 sobre 2, por meio. Menos 2, aqui menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 2, ok? Então aqui vai dar 2 que multiplica
menos 1 sobre 32. Aqui vai ficar mais 1 sobre 16, certo? Aqui, fazendo... Aqui ficou faltando o expoente 2, tá certo? Aqui vai ficar menos 2 que multiplica 1 quarto. E aqui vai ficar mais meio quando a gente fazer o jogo de sinais. Tá certo? Então vamos ver aqui quanto vai dar. 2 vezes menos 1 sobre 32 vai dar menos 2 sobre 32. Simplificando, dá menos 1 sobre 16. Tá certo? Vai multiplicar 2 vezes 1 dá 2. Então menos 2 sobre 32. A gente simplificando dá menos 1 sobre 16. Vou copiar esse 1 sobre 16 aqui. Positivo. Aqui vai ficar menos 2 vezes 1, dá menos 2, então vai ficar menos 2 sobre 4. Menos 2 sobre 4 é a mesma coisa que menos 1 sobre 2 quando a gente simplificar. E esse último aqui é mais 1 sobre 2. Aí o que que acontece? Ó? Esse morre com esse e esse morre com esse. A resposta dá quanto? 0. Ok? Então, quando isso acontece, quando a gente pega algum valor e calcula, né, esse valor aplicado no polinômio, tá certo? O valor de x aplicado no polinômio, e a resposta é 0, a gente diz que esse valor aqui ele é raiz, esse x aqui, esse valor para x, é raiz do polinômio, tá certo? É o que faz o polinômio dar 0, ok? Esse é um exemplo, né, que a gente explorou praticamente tudo que a gente precisa para esse contato inicial com o polinômio. A gente sabe o que é o grau do polinômio, os coeficientes, o termo independente, o grau, né, o valor aplicado, a raiz do polinômio, ok? Então pronto, então com isso a gente fecha essa primeira parte, né, que fala sobre polinômios, e agora a gente vai falar sobre operações com polinômios, essas operações iniciais, tá certo? Mais simples. Bom, pessoal, vamos à parte de adição, subtração e multiplicação de polinômios. Bem simples, bem fácil. Alguns alunos, eu acredito que todos os alunos já viram, né? Podem não estar lembrados, mas já viram isso em algum momento, tá certo? Então vamos lá. Eu coloquei aqui como um exemplo, né? Porque essa parte de adição e subtração e multiplicação a gente faz basicamente exercitando, né? A gente faz em forma de exemplo. Então eu coloquei dois polinômios aqui, polinômio P e o polinômio Q, e nesse exemplo é para a gente fazer a soma. Como é que a gente realiza a adição de polinômios? A gente junta os termos semelhantes. Então você tem nesse primeiro polinômio aqui esse termo 2x elevado a 5, né? Ele tem essa parte com a variável x elevado a 5. Você vai verificar se tem algum termo semelhante a ele. O que significa o termo semelhante? Que possui essa mesma parte literal, essa mesma parte da letra com os expoentes aqui. Se for igual o termo que aparecer aqui a algum que tiver aqui, você consegue juntar esses termos. Se forem diferentes, essa parte literal, essa parte das letras, você não consegue juntar. E o que é que faz, professor, quando você não consegue juntar? Você repete. Então, nesse primeiro caso aqui, ó, nessa adição aqui, para esse primeiro termo, você não tem nenhum semelhante a ele aqui. Então, o que você vai fazer é simplesmente repetir esse primeiro termo. Esse segundo termo aqui, x à quarta, você tem um termo semelhante a ele, ó, 3x à quarta. Então, esses que são semelhantes, você consegue juntar. Você tem x à quarta aqui quando não tem nada é 1. Você adiciona o quê? Você trabalha com os coeficientes. 1 de lá mais 3 de cá, então você tem 4x à quarta. Próximo termo, menos 3x à terceira, aqui você tem um semelhante ao dali. 5x à terceira. Então você vai fazer o quê? Vai repetir a parte literal, x à terceira permanece, e você mexe, você manipula só os coeficientes, certo? Então, ó, se você tem 5 aqui e aqui menos 3, quando você operar, você vai ficar com 2x
x à terceira. Próximo termo, 4x ao quadrado, você tem menos x ao quadrado, lembrando que aqui é 1, certo? Então, 4x ao quadrado menos 1x ao quadrado, você vai ter 3x ao quadrado. Próximo termo, 5x aqui, 5x, você vai ficar com 10x, repete a parte literal e você junta só os coeficientes. E aqui, menos 1 e menos 9, você vai ficar com 8 positivo. Só isso, professor? Só isso, ok? Você vai fazer o quê? Você vai olhar os termos que são semelhantes, o que não for semelhante a nenhum aqui, você copia, e os que forem semelhantes, você vai juntando, tá certo? Você vai fazendo essa adição de termos aí, como vocês já aprenderam, né? Adição de frações ou de números inteiros, né? E essa foi a parte da adição. Subtração, como é que a gente faz? Quando a gente tem um polinômio menos o outro polinômio. Quando toda vez que você tem um menos na frente aqui de um polinômio, significa o quê? Que você vai juntar esse primeiro polinômio ao oposto desse daqui. O que seria o polinômio oposto? É o polinômio Q com os sinais trocados. Então eu gosto de fazer assim, ó. Se aqui é Q, quem vai ser o menos Q? Eu vou colocar aqui menos Q de x, certo? Quem vai ser menos Q? Vai ser o polinômio Q com o sinal trocado. Vai ser o oposto aditivo, tá certo? Então, se aqui é 3x à quarta, menos Q vai ser menos 3x à quarta. Se aqui é 5x à terceira, que vai ser menos 5x à terceira. Se aqui é menos x ao quadrado, que vai ser mais x ao quadrado. Se aqui é mais 5x, aqui vai ser menos 5x. Se aqui é mais 9, aqui vai ser menos 9. Ok? Pronto, feito isso, você colocando o polinômio menos Q aqui, eu gosto de fazer assim, para não errar, aí você vai juntar este polinômio P que a gente tem ali, com o polinômio menos Q, tá certo? Do mesmo jeito, aqui não tem ninguém semelhante a este polinômio aqui, então você só faz copiar, 2x à quinta. Aqui você tem alguém semelhante a esse aqui? Tem. Ali é 1x à quarta, que é menos 3x à quarta. Vai ficar menos 2x à quarta. Tá certo? Ali, menos 3x à terceira e menos 5x à terceira. Então vai dar menos 8x à terceira. Certo? Ali, 4x elevado ao quadrado. Aqui, mais x ao quadrado. Eles têm 4x ao quadrado, aqui você tem x ao quadrado. Então vai dar 5x ao quadrado. Mais 5x aqui, menos 5x, seria o quê? Seria 0x, mais 0x. Quando você tem 0 na frente de uma variável, 0x, 0x ao quadrado, 0x ao cubo, a gente não coloca. Então, ó, é como se esse termo se anulasse com esse daqui. Aí você não precisa colocar 0x. Simplesmente você omite, fica sem esse termo. E ali, menos 1 e menos 9, você vai ter menos 10. Tá certo? Então, esse daqui é o quê? A resposta dessa letra B é 10, é o polinômio P de x menos Q de x. Tá certo? Vai ser... Estou juntando P de x com o polinômio menos Q de x aqui. Professor, eu posso fazer direto? Pode. Eu gosto de fazer assim, porque geralmente a gente faz de cabeça e às vezes erra em algum sinal. Então você colocando quem é menos Q, fica mais simples. Você tem P, você tem menos Q e você vai olhando, ó, e vai fazendo, certo? Se você fizer direto, você pode, na hora de olhar o polinômio, pode botar o P corretamente e no lugar menos que você botar o Q direto. Aí você pode acabar errando. Tá certo? Então, este foi o exemplo de uma adição e uma subtração de polinômios. Tá certo? Acho que todo mundo já viu, lembra disso. Já está cansado de ver. Mas, enfim, a gente tem que relembrar porque a gente vai fazer outras operações com polinômios, né? Aí a gente vai agora para multiplicação de polinômios. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos ao exemplo de multiplicação de polinômios. Aqui a gente tem dois outros polinômios,
polinômio P, x ao quadrado menos 6x mais 4, e o polinômio Q, x ao cubo mais 4x mais 2. Eu quero saber, certo? É para a gente determinar o que? Determine P de x vezes Q de x. Vamos fazer também como se fosse um exemplo, né? Porque como é um assunto fácil, a gente meio que repetido, aí é só para a gente relembrar, a gente faz em formato de exemplo, ok? Então eu vou colocar aqui o polinômio P, isso é P de x, o polinômio Q, tá certo? Como é que a gente faz multiplicação de polinômios? A gente faz esse primeiro aqui, eu vou multiplicar todo mundo que está lá. Então, esse primeiro vai multiplicar todo mundo que está lá. Depois, esse segundo multiplica todo mundo que está aqui. E, por último, esse daqui multiplica todo mundo que está aqui. Tá certo? Professor, isso vale para qualquer polinômio que aparecer aqui? Sim. Cada um desses aqui, você vai multiplicar todo mundo lá. Então, você faz o primeiro daqui com o primeiro, o segundo e o terceiro daqui, bota a resposta. Depois, pega o segundo aqui, faz com o primeiro, segundo e terceiro. Depois, esse terceiro, faz com o primeiro, segundo e terceiro. Professor, isso aqui for só dois. Fazer o primeiro e o segundo, cada um. Primeiro com todos de lá, depois o segundo com todos de lá. Certo? Se for só um, fazer só essa multiplicação. Cada um daqui multiplica por todo mundo lá. Certo? Então, primeiro, x ao quadrado vezes x ao cubo. Lembrando, como é que a gente multiplica essas partes literais aqui? Você repete a letra, o x aqui é um termo igual para os dois, então você repete o x e vai somar os expoentes. 2 com 3 dá 5. Então, x2 vezes x3 dá x elevado a 5. Esse primeiro com o segundo agora, né? Mesma coisa, aqui tem x também. Então, vai ficar o x, ó. Aqui o expoente é 2, aqui quando não tem nada é 1. Então, vai ficar x elevado a 3, certo? Aqui na frente, quando não tem nenhum número, é 1. Então, é como se esse número daqui multiplicasse o coeficiente daqui. Coeficiente daqui multiplicando o coeficiente daqui. 1 vezes 4 dá 4, então vai ficar mais 4 aqui. Então, vai ficar 4x elevado a 3. O último agora, esse vezes esse, como é que vai ficar? Vai ficar x elevado a 2 vezes 2, ó. Esse daqui não tem parte literal, tá certo? Então, você repete a parte literal, x elevado a 2, e multiplica só coeficiente. Número multiplica número, parte literal multiplica parte literal. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 2 vezes 1 vai dar 2, vai ficar mais 2x elevado a 2. Pronto, com isso, esse primeiro multiplicou todo mundo que estava lá. Agora, vamos para a segunda parte, ó. Esse vezes esse primeiro. Menos 6x vezes x ao cubo. De novo, aqui é como se tivesse 1. Então, menos 6 vezes 1 dá menos 6. X vezes x ao cubo vai dar x à quarta. Como se aqui tivesse 1, com 3 vai dar 4. Segundo agora, ó, menos 6 vezes 4 dá menos 24. 6 vezes 4, 24. X com x aqui vai permanecer o x. Ó, aqui é 1, então aqui vai ser 2. Esse último agora, ó, menos 6 vezes 2 dá menos 12, ok? Aí, como aqui não tem parte literal, você simplesmente repete a parte literal, tá certo? Então, esse foi o segundo termo. O último termo agora, esse vezes esse, 4 vezes 1 vai dar 4, positivo. Aqui não tem parte literal, então eu repito essa parte literal aqui, vai ficar 4x à terceira. Esse vezes esse, ó, 4 vezes 4 dá 16. Aqui não tem parte literal, então eu repito essa parte literal. E esse último, 4 vezes 2, 8. E aí pronto. Então, a gente fez essa regrinha aí, alguns professores chamam de regra do chuveirinho. Você faz essa distributiva, a gente chama de distributiva. Cada um daqui acerta todos os de lá, tá certo? E agora você vai tentar juntar aqui para você ver, para você tentar reduzir esse polinômio, tá certo? Tem algum x à quinta aqui? Só tem esse primeiro, então a gente repete. X à quinta. Com o expoente x à quarta, tem algum aqui?
mais algum além desse? Não, então vai ficar menos 6x². Já foi embora esse, já foi embora esse. X à terceira tem esse e tem esse, então eu posso juntar esses semelhantes. 4x à terceira com 4x à terceira vai dar 8x à terceira. Foi embora esse, foi embora esse. X ao quadrado agora tem esse e tem esse, então dá para juntar que são semelhantes. Aqui é menos 24x2, aqui é 2x2, então vai ficar menos 22x ao quadrado. Foi embora esse, foi embora esse. Com o x tem menos 12x e 16x, então vou juntar, vai ficar o quê? Vai ficar 4x e sem parte literal só tem o 8, então eu copio ele aqui, tá certo? Então esse daqui é o meu polinômio, que é o quê? A multiplicação de p de x com q de x, tá certo? Quando a gente reduz ele, né, torna o menor possível, a gente fica com isso, tá certo? Então com isso a gente encerra essa parte de multiplicação de polinômios, né? É uma coisa bem simples, geralmente os alunos veem isso no 8º ano, as operações com polinômios, e a gente revê, que a gente fala de raízes, fala de relações de Hardy, né? Explora mais um pouquinho essa parte de polinômios, vê as raízes quando o polinômio é terceiro grau, né? A gente explora um pouquinho mais, né? Essa parte de polinômios. Mas para a gente começar, a gente vê essa parte, tá certo? Então foi isso sobre polinômios, né? Essa parte inicial. Um abraço e até o próximo vídeo.